Ô Breno Lopes, são 4:30 da tarde deste sábado, horário que estou gravando esse vídeo. Não teve ainda nenhum pedido de desculpas aos torcedores? Por que tanta demora? E o pior, Leila Pereira, apoio irrestrito ao jogador depois do que aconteceu? Essa é a mensagem? Por isso que a torcida tá tão revoltada nesse final de semana. E com razão. Pra que criar um clima bélico desses há 2 semanas de um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras, a semifinal da Libertadores contra o Boca, hein? Pelo amor de Deus, vocês da diretoria, tá louco? Vem comigo que nós vamos falar a respeito desse assunto. Pessoal, já chega aqui, hein? Deixando o seu like no canal do Facincani, porque esse vídeo aqui é pra bombar. Esse vídeo aqui vai ser bom, é vídeo desabafo, do jeito que vocês gostam. Então vamos lá, quero que vocês se inscrevam aqui no canal se ainda não estão inscritos. Me sigam também aqui nas redes sociais no @Felipe_Facincani lá no Instagram. Já postei um vídeo parecido com esse aqui, portanto, para quem for assistir esse vídeo, mas quiser também consumir aquele outro conteúdo, passe lá no Instagram também. Me siga também aqui na revista Placar, no @PlacarTV, todos os dias, programa Opinião Placar, de segunda a sexta, 11:30 da manhã. Obviamente que na segunda-feira vamos falar muito a respeito desse assunto, então já vai se inscrevendo por lá. A gente quer chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, contamos muito com a sua audiência, assim como quero também bater 200 mil seguidores aqui no canal no YouTube, no canal do Facincani. Conto demais também com a sua participação. Pessoal, não pode ser diferente nesse sábado. Eu adoraria gravar um vídeo sobre a vitória do Palmeiras. Difícil, né? Jogou mal. Mas o resultado é o que importa. 3 pontos contra o Goiás, que colocam o Palmeiras ainda respirando no Campeonato Brasileiro. Não vou dizer que, nossa, já está, né, começando a olhar de novo uma possibilidade de título, mas, o sinalzinho já começou a ser dado, o alerta ao Botafogo, que ainda joga nesse final de semana. Então, se o Botafogo vencer ou não importa. O importante é que o Palmeiras ainda segue, né, vislumbrando alguma possibilidade, algum deslize do adversário. E seria muito bacana a gente falar desse momento há 2 semanas de um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras, né? Que vai ser a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors, lá em Buenos Aires. Eu estarei em Buenos Aires, portanto, você que quiser acompanhar meu trabalho, não só aqui no canal do Facincani, aqui na Placar TV, estarei por lá, então vai ser uma cobertura épica deste baita jogo, ou seja, tudo conspirava para um momento magnífico, Abel com jogadores, etc, a volta da data FIFA. Nada disso. Conseguiram estragar o que era para ter sido uma noite maravilhosa para o torcedor do Palmeiras. E o conseguiram tem nomes, sobrenomes, CPFs, RGs e etc. O principal personagem, claro, o atacante Breno Lopes, que marcou o gol da vitória diante do Goiás. Um gol chorado aos 52 do segundo tempo. Como sempre, né? Rei dos acréscimos, quem não se lembra do maravilhoso e aclamado gol na final da Libertadores em 2020 contra o Santos, né? Que foi disputado em 2021, Libertadores de 2020, né? Disputado em 30 de janeiro de 2021 por causa da pandemia. Ou seja, um cara que era para ter tudo do bom e do melhor em relação aos torcedores, mas que ontem deu a maior e a pior canelada da sua vida na atitude que tomou lá no Allianz Parque. E quando tudo poderia ter um atenuante, uma situação para baixar um pouquinho essa poeira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, coloca mais gasolina no fogo. E é inacreditável como há 2 semanas, do que era já para ser um clima positivo, um clima bacana de união, se consegue dividir diretoria, elenco, conselheiros ou parte deles de um lado e do outro a grande razão da existência do clube, que é a torcida ou uma parte gigantesca
da torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras. E é disso que eu vou falar, num desabafo pessoal, de uma situação da qual eu também tenho lugar de fala, posso falar exatamente sobre pressão de torcida e como se comportar em relação à pressão de torcida neste vídeo aqui. Então te convido a ficar no canal do Facincani, que tem apoio, claro, ó, de Omundo Underline Retro. Tá vendo essa belíssima malha? Olha como ela é diferente, olha a costura dela, como é diferente. Porque essa camisa é rara, o Palmeiras jogou com ela pouquíssimas vezes em 87. E essa camisa aqui, ó, com esse tecido incrível de jogo, você pode adquirir aqui no Omundo Underline Retro, lá no Instagram. Passe lá no Instagram, no Mundo Underline Retro, não só essa malha maravilhosa, mas vários outros agasalhos, jaquetas, as outras camisas da Jeep, da Coca-Cola, manga longa, manga curta, branca, verde, enfim. Peça o catálogo dos caras que eu tenho certeza que você vai chorar. É uma coisa incrível e você pode ter uma coleção maravilhosa de produtos do Palmeiras como eu tenho através dos caras. Fale que veio do canal do Facincani, que tem desconto especial pra vocês lá no Mundo Underline Retro. Também agradecer o pessoal do Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, ele precisa de uma alimentação diferenciada por algum probleminha gástrico, etc. Tá passando por alguma situação que necessita de acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários, fale com o pessoal do Chef Bob, tá bom? Alimentação natural com esse desconto aqui, Felipe 10% na aquisição dos seus kits. Você vai dar qualidade de vida, longevidade, muita saúde pro seu melhor amigo e você também não vai se arrepender. Fale com o pessoal do Chef Bob que eles são campeões nesse atendimento, assim como também agradecer a minha fiel escudeira de sempre, a KTO. Se você ontem fez aquela fezinha de 1-0 Palmeiras e ó, apostou na KTO, então continue por lá. E se você ainda não conhece a KTO, passe lá que as melhores odds do mercado estão na KTO. Tenho certeza que você vai se consagrar. E se você já tem aquele resultado na cabeça que você acha que vai acontecer, Palmeiras e Boca, acredita que o Verdão vai buscar um bom resultado na Argentina, passe na KTO. Use o cupom FACINCA que na sua primeira investida lá no site da KTO, na primeira aposta até R$100 com esse cupom, você ganha 20% de free bet no valor que você apostar. Então olha só que chance maravilhosa que você tem para continuar ganhando e evidentemente apostando e com um lucro aí maravilhoso para quem sabe colocar no Palmeiras essa fezinha e depositar evidentemente na classificação à final da Libertadores, tá bom, pessoal? Mas bom, enfim, recados dados, vamos ao que interessa. Breno Lopes cometeu um dos piores erros que qualquer atleta de futebol pode ter na vida. Mandar uma torcida tomar no... Pois é, ele fez isso. Com o gestual. O dedinho, não esse aqui, é o do meio, né? Mas... péssimo. Ridículo. Grotesco. Breno Lopes, que nem é um jogador de caráter duvidoso, etc. Tem muito jogador que o cara já é predisposto a fazer bobagem. Não é o caso dele. Breno Lopes é um bom menino. É um cara do bem. Mas cometeu um erro absurdo. Gigantesco. Eu não tô aqui pra passar pano. O que me chama a atenção é que durante a gravação desse vídeo aqui, por volta de 4:30 da tarde deste sábado, até agora nenhuma manifestação foi feita por parte do Breno Lopes. A diretoria, quem orientou isso, se orientou, começou da pior maneira possível tentar amenizar a situação. Porque o Breno Lopes ontem, inclusive, repostou um vídeo na rede social dele, do pai dele, comemorando o gol e dizendo, xinga aí, torcida, fala aí agora, tal, enfim, provocando, como quem ainda não estivesse tão arrependido assim. Claro que fui buscar as informações e sei que o Breno Lopes ficou bastante triste, bastante chateado, tava revoltado, enfim, né, tava numa situação constrangedora, chorou no vestiário e tudo mais, foi consolado.
porque sabe do tamanho da besteira que cometeu. Só que, Breno, se você sabe do tamanho da besteira que cometeu, independentemente de quem tenta te blindar ou não, venha a público, fale. É a melhor coisa a se fazer. Gravasse hoje de manhã, ou então, sei lá, 3 da manhã em casa, não importa. Qualquer vídeo. Pedindo desculpas aos torcedores do Palmeiras. Você foi às organizadas e você foi ao setor leste. Pessoas fiéis e fidedignas, fiéis não, leais, né, perdão. Leais, fidedignas ao Palmeiras, que esses sim apoiam de forma inconstante o clube. As organizadas nasceram, né, para promulgar o respeito que a torcida do Palmeiras tinha perdido no final dos anos 70 e 80 com a fila. Nascem para um resgate de um apoio que o Palmeiras estava sendo achincalhado pelos rivais, pela ausência de títulos, etc. Então esses caras, não importa onde o Palmeiras joga, eles estão lá. Inclusive um dos gritos da torcida é esse, né? E eu sei que às vezes eles exageram em várias situações. Mas ao mesmo tempo, esses caras também te abraçam quando você sabe lidar com essas situações e inverter a história com inteligência. Quando vem o xingo, quando vem a ofensa, por mais que ela seja doída, e eu sei disso, eu também sofro por isso, Breno Lopes. Eu sou uma pessoa pública como você, nem sempre as minhas opiniões são unânimes, e quando vem um xingamento, é duro de você aguentar, mas ou eu bloqueio, como é o que eu posso fazer, ou então eu respondo com um argumento ainda melhor para quebrar o cara. E como na história do Palmeiras, vários jogadores fizeram. Você tem um exemplo, ou 2 exemplos, que foram seus companheiros. Um ainda é, que é o zagueiro Luan, que fez um gol recentemente e foi beijar o escudo para a torcida, que sempre pegou no pé do Luan. Acabou. O torcedor que xinga o Luan, naquele momento, se sentiu representado. Falou, pô, olha só, né, fiz um papelão aqui, fiquei xingando o cara foi lá, fez o gol, calou minha boca. E ainda beijou o escudo. O Daverson, que passou por coisas piores das que você passou, porque você, antes do Daverson, você tem um gol que mudou a história deste elenco no qual você está, que é o gol da Libertadores de 2020. Gol do título contra o Santos. Então, todos os jogadores daquele gol pra frente tiveram muito mais pressão do que você. Você sempre foi um cara que, diante de toda a limitação que você tem como jogador, etc., a torcida sempre... Ah, mas o Breno Lopes tá lá na história e tal. O Daverson, por exemplo, fez até gol de Campeonato Brasileiro antes de você em 2018 e era, nossa, detonado pelos caras. O Daverson faz exatamente o mesmo gol, na minha visão até mais importante. Porque a final contra o Flamengo foi um peso diferente e tal, rivalidade. Gol do título de 2021. Mas valeram a mesma coisa. O Daverson faz o gol, ele vai pra torcida, Breno Lopes, chorar e pedir desculpas e agradecer. Ele podia ali fazer o gol e, sei lá, fazer coisas 10 vezes piores da que você fez em tom de desabafo. E o Daverson preferiu agradecer a torcida. Olha só, diante da inocência do Daverson. O Daverson virou um herói. O Daverson se tornou um jogador com muito mais carinho e idolatria do que você por causa disso. Muito mais. Você teve toda a chance do mundo pra isso. Porque, além de tudo, o Daverson era um jogador melhor do que você. Então, naturalmente, muitas coisas foram atenuadas, só ficou-se a lembrança de um bom jogador, até na posição que ele atuava. Aí faz o gol e se tornou isso, mas muito do que o Daverson ganhou de carinho foi ele ter tacado a chuteira pra torcida de presente, de ter agradecido, de ser um cara que vai às redes sociais toda hora falar bem do Palmeiras e lembrar do clube, etc. Cada um tem sua personalidade. Não tô aqui dizendo que você tem que ser igual ao Daverson. Mas a sua inteligência foi reduzida a quase a zero
quando você entra mal na partida, você tem entrado mal. Na semana passada, você sim foi um responsável por um empate em 0-0 lá em Itaquera, você teve a bola do jogo. Ah, mas o time todo teve 90 minutos, mas você tá inserido no time, alguém vai ter que chutar a bola pra fazer o gol, foi você errou, você foi displicente, você foi mal, você entregou a bola na mão do Cássio. Beleza, o torcedor ficou puto e tal, mas passa, o foco é a Libertadores, etc. Mas aí você entra mal. 3 chances que você entrou em 5 minutos, você fez um monte de bobagem contra o Goiás. É claro que o torcedor fica pé da vida. Você também não se ajuda, Breno Lopes. Você não evolui, você não tenta melhorar. Ah, mas é gols nos acréscimos. Mas até quando somente gols nos acréscimos, Breno Lopes? Às vezes o Abel precisa de um cara pra entrar os 20 do segundo tempo e mudar o jogo. Você não muda. Sabe, viver de achado toda hora, Breno Lopes, não dá, cara. A cobrança é por muito mais desempenho, muito mais entrega. Você tá amarrado naquele gol até hoje. Mas o que eu quero dizer, Breno Lopes, é que por mais pressão que pudesse ter tido, você faz um gol daquele, extravasa, velho. Sai, manda, ó, vai pra casa do chapéu, cacete, pô, xinga, não tem problema falar o palavrão. Pro alto. Todo mundo que comemora gol fala, vai tomar no game, ó, filha da... Todo jogador que faz gol sai falando palavrão, faz isso. Mas não direciona. Não direciona dedinho, até quase saiu aqui. Bom, vocês entendem, né? Aí, meu amigo, você perde completamente a razão. E a torcida tem o completo direito de se sentir indignada, porque o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, postar isso aí hoje. Como quem dizendo, pode xingar à vontade que o apoio continua. Sabe? Que isso? Ô Leila, com todo respeito, minha senhora, que mundo que a senhora tá vivendo? De onde vem esse egocentrismo exacerbado que em nada tem a ver com o que é a realidade do Palmeiras? Por quê? Você tá pé da vida com a torcida, você tem seus problemas lá com a Mancha Verde, beleza. Se resolve lá com os caras. Você tem seus problemas com o conselho, acho que é uma infantilidade, é ridículo, tudo isso que você tá fazendo eu acho com a torcida, com o conselho. Ah, tá bom. Agora, você atenuar apoio irrestrito a um jogador que menos de 24 horas antes desse post mandou a torcida do Palmeiras, a torcida que te muitas vezes deu a oportunidade de se tornar presidente do Palmeiras para aquele lugar, cara, ser conivente com uma ofensa gravíssima, cara, na boa, vocês estão perdendo o juízo. Você tá criando um clima, Leila Pereira, há 2 semanas, de um jogo em que essa torcida que ontem foi xingada, já veio hoje a público dizer que vai lá apoiar o time. Claro que vai. Eles não são loucos, eles sabem, às vezes parece que diferente de vocês, eles sabem diferenciar as coisas. Porque eles são tratados como, né, os torcedores organizados, como os caras que, né, esses caras intempestivos, radicais, extremistas, tudo é tiro, porrada e bomba com esses caras, vocês tratam eles assim. Mas eu vejo a realidade muito da organizada e sei que em diversos momentos, e olha só esse momento, a nota que soltou a torcida organizada do Palmeiras foi de separar a situação. Eles não passaram pano, querem o pedido de desculpas do cara, coisa que até agora não apareceu na gravação desse vídeo, mas ao mesmo tempo estamos fechados com o Abel. Ninguém vai criar clima tenso, mas você, Leila, parece que faz a questão de criar um clima tenso. Você joga gasolina numa brasa que estava já apagando. Ou que estava ali curtindo, mas que era fácil de apagar. Se você vem a público com o Breno Lopes ao seu lado, tá? Ao seu lado. Pessoal, é o seguinte. O Breno tá aqui. Adoramos ele. Pô, somos muito gratos ao Breno Lopes por tudo. Tá. Faz um discurso pra ele. Mas, Breno, peça desculpas aos torcedores. Não é assim que se comporta em campo. Acabou. Você tinha ganhado a torcida, Leila.
você tinha ganhado a torcida, você tinha atenuado a situação. O Breno ia sair fortalecido com o próprio grupo, porque todo mundo ia ver, pô, ó, presidente, que bacana, foi lá, levou o cara, elogiou o cara, mostrou apoio. Breno, você tá com a gente não vai te multar, não vamos fazer nada. Mas, peça desculpas, Breno, não é bacana, não é assim que funciona aqui, peça lá. Acabou. Ia expor o Breno Lopes de uma forma pra dar o chamado tapa com luva de pelica. E tudo ficaria perfeito. Agora, você vem num post ironizar, debochar a torcida que você já tá com raivinha, por causa que os caras ficaram cantando musiquinha contra você e protestos com razão sobre a ausência de reforços, né? O camisa 5 que o Abel tanto pediu e que ainda segue aguardando. Claro, não vem mais. Então, sabe, na boa, saiam desse mundo que vocês têm vivido dentro do próprio umbigo. Principalmente a senhora, Leila Pereira. Acorde um pouco pra vida. Tenha mais simplicidade pra lidar com situações fáceis e não com deboche, cara. Isso é tão ofensivo como um Breno Lopes vir e mandar a torcida pra aquele lugar. É tão ofensivo quanto. Deboche, sabe, omissão, várias situações. Eu não tô falando como torcedor ou como jornalista aqui pra... Não, manda esse cara embora, tira esse Breno Lopes daqui. Agora não é momento pra isso. É momento de entender a besteira feita, abraçar a situação, o Abel contornar. Aliás, o Abel ontem, lógico, não vai dar porrada no cara. Ele vai proteger o grupo dele. Eu sei que muita gente tá revoltada e queria que o Abel falasse. Gente, o Abel, na minha visão, fez o que era pra tentar ser feito. Ele foi pedir desculpas à torcida. E ele ali no meio campo, naquele abraço, tudo naquela história, pode ter fechado ainda mais esse time em busca de um resultado histórico na Argentina. Se o Palmeiras conseguir essa vitória na Argentina, lembrem desse simbolismo pós-jogo contra o Goiás do Abel. Mas, essa história toda poderia ter um outro contorno, um outro desfecho. A torcida podia continuar como tem motivo de ficar pé da vida. Não querer mais ver o Breno Lopes pintado de ouro. Nem é hora e nem a torcida quer que se mexa em elenco agora, pelo amor de Deus. Eu não tô pedindo cabeça de Breno Lopes, pelo contrário. Como eu falei, é um cara que, apesar desse erro absurdo, eu também já errei pra caramba, enfim. Então, não tô aqui dando lição de moral a ninguém. Mas quando eu erro, no dia seguinte, como errei recentemente em algumas situações, vocês me acompanham por aqui, eu vim pedir desculpas. Eu vim tentar colocar a cabeça no lugar e falar: fiz M, perdão, sou um ser humano, errei, como que eu conserto isso? E nunca debochei da situação. E só pra encerrar, diante desse vídeo hoje mais longo, o meu lugar de fala na história. Pra quem não sabe, o meu tio é o ex-lateral esquerdo Denis, que jogou no Palmeiras em 86. Que muita gente imputa ao meu tio a responsabilidade pela derrota na final do Campeonato Paulista de 86 contra a Inter de Limeira, naquele lance de uma bola mal recuada e que o atacante Tato rouba a bola e faz o segundo gol da Inter. Já tava 1-0 o jogo, hein? Mas muita gente diz que só por aquilo que o Palmeiras perdeu, mas já tava 1-0. Os medalhões daquele time se esconderam. Fala até hoje um bando de pipoqueiro. Um bando de pipoqueiro naquela época. Mas enfim, não é esse o cenário que eu quero colocar. Uma outra vez a gente comenta a respeito desse assunto. O que eu quero falar é sobre pressão. A casa da minha avó foi apedrejada. Tacaram um ovo na casa da minha avó, carro da minha avó. Meu tio até hoje, já aposentado, ainda passa na rua e ouve gracinha, ouve provocação. E sabe qual é a reação do meu tio? Que ainda voltou ao Palmeiras, né? Ele saiu em 87, foi campeão paulista no São Paulo, volta ao Palmeiras. Depois foi trilhar a carreira dele em outros clubes, Corinthians, futebol da Grécia. Sabe qual que foi sempre a reação do meu tio? Abaixar a cabeça, ser humilde, ser um honrado como ele é, pai de família, irmão do meu pai, um dos melhores seres humanos que eu já conheci na vida e que eu conheço, meu segundo pai.
Um cara que sempre respeitou, é palmeirense de coração, era um prata da casa em 86 com 20 anos. Um cara que dispensa apresentação em termos de honradez e que poderia ter todos os motivos do mundo de ser um cara revoltado com a torcida do Palmeiras. Pelo contrário, meu tio frequenta a arquibancada, meu tio frequenta jogos, estivemos juntos em finais de Libertadores, 99, 2000, semifinal contra o River Plate, 99, vários jogos. Meu tio sempre esteve próximo da torcida, sempre quando foi abordado, alguns torcedores às vezes até ficavam sem jeito, ele conversava, explicava, meu tio nunca se negou, nunca precisou desabafar contra a torcida de forma cretina e grotesca, como fez o Breno Lopes, mesmo tendo todos esses motivos. Inclusive, meu tio fala sobre isso no documentário O Dia da Paixão Palmeirense, 12 de junho de 93, que foi capitaneado pelo Mauro Betti, que trocaria tudo na vida dele para ter sido campeão pelo Palmeiras. Tamanho, né? Tamanha tristeza que ele tem em relação a isso. Mas mesmo diante de tudo isso, eu cansei de estar ao lado do meu tio, de ouvir gente xingar, zoar, nos, sabe, bulinar de todas as formas em relação a isso. E a gente nunca respondeu da forma que o Breno Lopes fez. É apenas um exemplo, com o lugar de fala que eu tenho para mostrar que a torcida é o maior patrimônio do clube. A do Palmeiras, ela é diferente por isso. Ela é diferente pela paixão exacerbada. Às vezes para criticar, mas muitas vezes para apoiar e amar um clube. Mas ela é a principal razão de existência da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ela merece respeito mais do que qualquer um. Todos vão passar na história do Palmeiras. A torcida é a única que vai ficar e é por isso que o Palmeiras é um clube tão grande. Pela torcida que tem, pelo que ela já fez, pelo que ela faz e pelo que eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo em prol do Palmeiras. Breno Lopes, com todo respeito, vai ser difícil te ver na próxima temporada no Palmeiras. Nessa daqui, continue, trabalhe, tenta colocar a cabeça no lugar, se foque ali com o Abel. Não vejo razão multar ou não multar o jogador, isso aí não vai mudar nada. Mas o que se esperava era o mais rápido possível vir a público e pedir desculpas. E, presidente Leila Pereira, de você, eu também nunca esperei nada em relação a esse tipo de postura, né? Só corrobora com a imagem que eu tenho da gestão que você faz. Só que é feio, né? É ridículo. É constrangedor, para dizer o mínimo. Porque eu tenho certeza que se fosse para uma outra promoção, para uma valorização pessoal, valorização das suas empresas e de qualquer outro meandro que não fosse do Palmeiras perante a torcida, é óbvio que você já estaria em público, se proclamando, falando pelos cotovelos e, claro, né, se colocando como a pessoa mais amável e agradável do planeta. Que pena que você gere o Palmeiras dessa forma em que muita gente antes de você construiu e te entregou um trem andando maravilhosamente nos trilhos. Não é seu mérito, viu? O que acontecer nesta temporada não é seu mérito. Saiba disso, tá? Você apenas, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Tenta atrapalhar um projeto que está muito bem conduzido. Porque se esse projeto, quando você pegou, não tivesse nesse trilho maravilhoso quem está, eu tenho certeza que essa casa do Palmeiras com você já tinha ruído há muito tempo.